Olá, meus irmãos, minhas irmãs, saudações renováveis. De passagem aqui, acho que como sempre, para poder compartilhar uma aflição, uma agonia, uma dor e uma energia oposta a essa agonia, claro, né? Tem que ter uma contraproposta. E a agonia estão separando os nossos corpos de nós. Corpos esses do qual não queremos relacionamento com ele. As teorias e conceitos disseminados está criando, incubando, desenvolvendo em nosso seio, a sociedade primária, diversas micro-sociedades que fragmenta o interesse de toda a sociedade. Porque essas micro-sociedades vão buscar direitos específicos, mas nenhuma delas vivem sem os direitos universais. Mas ao se fragmentar por teoria ou conceito numa micro-sociedade, você fragiliza a sociedade num todo, se transforma um lençol novo num lençol de retalho, e o fato de não querer se relacionar com esses corpos, não temos o apoio desses corpos na busca pelos direitos universais, e eles vão perdendo os direitos universais, aqueles que já alcançaram, por se constituírem micro-sociedades entre nós, da qual eles vão passar a buscar reivindicar um direito específico, mas que mesmo atendido esse direito específico, não terá sanado suas necessidades. Por quê? Porque sem moradia, sem saúde, sem educação, sem alimentação, sem esporte, sem cultura, sem lazer, não há cidadão. Não há sociedade equilibrada, não há sociedade justa. E vejam o que nós estamos fazendo conosco. Bom, se a convergência, se a complementariedade, se a junção das forças dentro da grande sociedade que somos não tem força suficiente para trazer até nós de maneira equânime, horizontal, igual, moradia, saúde, educação, se dentro de uma sociedade primária, com complementariedade de força, conjunção de forças, porque somos fragmentados, e isso é um problema. Além das teorias e conceitos que geram essas micro-sociedades, somos fragmentados por setores que não complementam o outro setor e vice-versa. Então somos uma sociedade frágil, dividida, e alguém está se beneficiando com isso. E esse joguinho tem nos tornado cada vez mais frágeis, cada vez mais vulneráveis, né? Mexe com as nossas emoções, nos levam ao extremo, nos fazem alimentar uma dicotomia essa que alimenta a guerra, que alimenta os conflitos, né? São as películas sistemáticas de uma articulação contra uma sociedade. E nós precisamos nos despertar para isso. E isso vem matando nossos corpos dentro dessas micro-sociedades. Eu coloquei alguns pontos aqui para não pular, né? Sou um ser humano e não consigo concatenar tudo que quero compartilhar sem escrever. E isso sim tem matado nossos corpos dentro da micro-sociedade, em nossa sociedade, que sem os direitos universais ou buscando direitos ou interesses específicos, acabam sem o todo, marginalizados e esquecidos. E aí, como exemplo,
tendo a experiência de estar muito próximo, de conversar com muitas pessoas, com homens, com mulheres, independente de sexo, independente de gênero, com uma cabeça gigante, com uma genialidade, com uma alma, perverso o que estamos fazendo conosco mesmo, porque se a sociedade ela é doente, ela contribui com tudo isso. Só um parênteses, tá? Desculpa. Bom, dos exemplos, população em situação de rua, né? Nossa, não dá aqui para descrever os nomes, porque são muitas pessoas, mas nossa, que aprendizado, que crescimento isso me traz na alma, na relação com essas pessoas, sabe? E é também de uma dor, né? A gente se fortalece para poder continuar de alguma forma buscando complementar alguém e ser complementado por alguém para servir alguém, né? E talvez você seja um desses, independente da distância, que possamos ser complementar uns aos outros, é necessário, que possamos ter a capacidade de permitir energia boa para atender, para resgatar os nossos, né? Que estão desprogramados ou programados contra nós, contribuindo com essa violência, cada um no seu quadrado. E não só esse povo, né, em situação de rua, mas olha só, o que tem no povo em situação de rua? Tem cristão, ou ex-cristão, ou católicos, ou bandista, tem homens, mulheres, lésbicas, homossexuais, LGBTs de maneira geral, egressos do sistema prisional, dependentes químico, alcoólatras, deficientes físicos e mentais e diversos. E diversos, né? Muitos arrependidos com a teoria narrativa que os levaram até ali. Mas quanto tempo que leva para se compreender que aquela narrativa, aquele espaço extremista da qual você absolvia, um dia ia se voltar contra você? É só quando chega ao extremo. Enquanto não chega ao extremo, a gente vai olhando e é assim que está a sociedade a partir do lugar que nós estamos, né? A gente não tem a capacidade de olhar para trás, para os lados, muito menos para baixo e para trás. E isso é muito ruim, porque nós estamos deixando nossos corpos, né? A gente está com uma pegada sangrenta. Esse povo vem sendo tratado como resíduo, já faz parte da minha analogia quando eu falo sobre as questões da reciclagem, da transformação dos resíduos inertes, transformando um ser humano em descaminho, num transformador, num novo homem, né? Um processo de logística reversa do ser humano. Mas é isso, as teorias e conceitos dali de trás, o que fez com essas pessoas hoje, e esse povo vem sendo tratado como um resíduo, como uma escória. E muitos de nós, alimentados pelas teorias, contribuímos com essa violência genocida e desumana. Entre essas pessoas, muitos idosos, parem para refletir. Mexe comigo e eu preciso respirar porque as imagens ficam girando na minha cabeça. Muitas mulheres, muitos homens idosos, muitas pessoas com tuberculose, com feridas, com coceira, independente do sexo, independente do gênero, muitos jovens. Muitas crianças, famílias inteiras em situação de rua. E eu posso dizer que algumas políticas públicas, como o Programa de Aceleração do Crescimento, que era para dar moradia para quem não tem, tirou pessoas de suas moradias. Política Nacional de Resíduos Sólidos fechou os lixões e tirou daí de dentro, mesmo que um lugar onde as pessoas viviam de maneira insalubre, quebrou-se uma sociedade resiliente, que buscava forma de inserção, de construção familiar a partir dos resíduos. E colocar essas pessoas em situação de rua, sem uma política pública, sem um espaço
que garantisse a logística reversa desses à sociedade, prestando um serviço útil para a sociedade, como tem algumas cooperativas ainda existentes, as pessoas estão resistindo dentro de suas cooperativas, como tem a Central de Irajá, representada pela amiga Evelyn, que eu tenho carinho de citar, tenho orgulho dessa relação, né? Tenho orgulho dessa mulher, que representa diversas mulheres, né? E me fere saber que existem projetos e tecnologias possíveis para tirar essas pessoas das condições insalubres das quais elas estão, e não é de interesse do nosso prefeito, que ignorando saúde, ignorando educação, trouxe uma roda gigante para o nosso município. Nosso governador nem se fala, porque para ele o negócio é bala, é abate da população negra, do povo pobre. Esses em situação de rua que eu citei aqui, para ele então nem existe. E eu tenho temor do que eles podem fazer com esse povo. Não bastasse o primitivismo desse povo entre si segregado, muitas das vezes uns matam uns aos outros. Levamos esses corpos ao primitivismo, nós levamos, você está contribuindo com isso, pela teoria, pelo conceito do qual você acredita, alimentando essa engrenagem que marginaliza a sociedade e que dentro dessa sociedade passam a ser superficializados e banalizados, ignorados e esquecidos pelo resto da sociedade. Contra a ciência, contra a lógica, contra a razão. Conhecereis a verdade vos libertará, mas muitos de nós estão aprisionados na mentira, no conhecimento do homem, que não se compara ao conhecimento de Deus. Nunca, jamais. Tempos difíceis se avizinham. Sim, somos uma sociedade doente, aceitando uma falsa liberdade que nos aprisiona e nos põe isolados. Desestabilização social. Dividir para governar, só para lembrar mais uma vez. E aí, vai continuar se permitindo ser estrutura desse engodo? Ou vai se libertar das teorias e conceitos para recomeçar do zero, reconhecendo e dando crédito a quem de fato precisa de crédito? É escolha. Dê uma oportunidade para si mesmo. É você que precisa do crédito, dado por você mesmo. Não estou lhe pedindo nada. Que Deus nos abençoe.